E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Já estamos no final de semana do Grande Prêmio dos Estados Unidos 2022. Então, como eu falei no vídeo que eu trouxe ao ar aí na última terça-feira, hoje eu vou trazer aqui um top 10 dos principais grandes prêmios dos Estados Unidos que aconteceram na história, ou dos grandes prêmios dos Estados Unidos que trouxeram os fatos mais lembrados na história. Inclusive, mais lembrados por vocês, que deixaram lá nos comentários do vídeo da última terça-feira as sugestões de grandes prêmios dos Estados Unidos para trazer aqui no episódio de hoje. Então vamos lá para o top 10 dos principais grandes prêmios dos Estados Unidos da história. Para começar esse top 10, pessoal, não tem como não ser com o primeiro grande prêmio dos Estados Unidos da história. Lá no ano de 1959, ainda na primeira década de existência da Fórmula 1, mais especificamente em 12 de dezembro de 1959. Foi ali, naquele final de ano, no fechamento da temporada de 1959 da Fórmula 1, que foi realizado o primeiro grande prêmio dos Estados Unidos, no circuito de Sebring, na Flórida. E já para dar as caras na Fórmula 1, ali no primeiro grande prêmio dos Estados Unidos da história, nós tivemos um final de prova bem interessante. Ali nas voltas finais, os três carros da equipe Cooper lideravam a prova, com Jack Brabham, o campeão mundial da temporada, na primeira posição, o francês Maurice Trintignant vindo logo atrás em segundo e o Bruce McLaren em terceiro, os três companheiros de equipe na Cooper. Quando Jack Brabham, que liderava a prova, percorria a última volta da corrida, ele acabou parando no meio da volta, pois ficou sem combustível no carro. Aí o Trintignant acabou passando pelo Jack Brabham e se encaminhou para a vitória. Porém, já na reta do circuito de Sebring, faltando 300 metros para cruzar a linha de chegada, para também o carro do Trintignant, que acaba descendo do carro e empurrando para tentar cruzar a linha de chegada. E ele até consegue. No final da prova ele cruza a linha de chegada empurrando o carro. Porém, apenas na segunda posição, pois o Bruce McLaren acabou passando pelos seus dois companheiros de equipe da Cooper e cruzou a linha de chegada em primeiro, sendo o primeiro vencedor do Grande Prêmio dos Estados Unidos da história. E um detalhe bem importante deste primeiro Grande Prêmio dos Estados Unidos realizado foi o público que compareceu ali em Sebring. Menos da metade dos lugares disponíveis no autódromo foram ocupados. Foi uma decepção total. As corridas das categorias norte-americanas realizadas ali em Sebring na época eram muito populares e o autódromo sempre lotava, principalmente nas 12 horas de Sebring, corrida que já era tradicional na época. Mas quando uma prova de Fórmula 1 foi para ali, menos da metade do público que geralmente ia para o autódromo acabou indo. Foi um fracasso absurdo e a Fórmula 1 levaria muito tempo para voltar a realizar uma corrida na Flórida novamente. Saindo da década de 50, nós vamos para a virada ali dos anos 60 para os anos 70. Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970, realizado em Watkins Glen. Na minha opinião, nós tivemos ali a vitória mais importante da história do automobilismo brasileiro. A primeira vitória de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Emerson Fittipaldi, correndo pela Lotus, cruza a linha de chegada pela primeira vez em primeiro lugar. Conquista ali a sua primeira vitória e a primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1. Era o início ali das inúmeras vitórias que o Emerson conquistaria na carreira, que lhe trariam 2 títulos mundiais, e a abertura da saga de sucesso que o Brasil teve na Fórmula 1. E outro detalhe importante dessa prova é que foi ali, em Watkins Glen, 1970, que foi confirmado o título mundial do austríaco Jochen Rindt, que tinha falecido meses antes em um acidente no circuito de Monza, na Itália. O Jochen Rindt, que era companheiro de equipe do Emerson Fittipaldi na Lotus, o único campeão mundial póstumo da história da Fórmula 1. 3 anos depois, no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1973, nós tivemos outro fato que ficou marcado na história da Fórmula 1, dessa vez de uma forma bem negativa, que foi o acidente fatal do piloto francês François Cevert, que corria pela Tyrrell, era companheiro do campeão mundial Jack Stewart, e o substituto do Stewart na liderança da equipe para a temporada seguinte, para 1974, pois o Stewart faria ali em Watkins Glen, 1973, a última etapa da temporada, a sua última corrida na Fórmula 1 e se encaminhava para sua aposentadoria. O Cevert iria assumir o papel de primeiro piloto da Tyrrell a partir de 1974. Porém, nos treinos classificatórios, o Cevert acabou perdendo o controle do carro e batendo muito forte num guarda-reio na lateral da pista. O guarda-reio era mal posicionado e estava mal fixado. O carro passa pelo meio das estruturas de aço e sai deslizando entre elas. Essa estrutura acaba fazendo um papel de guilhotina sobre o carro do Cevert. O Cevert teve o corpo praticamente todo esmagado
e foi até decapitado por conta do atrito do carro com a estrutura de metal do guarda-reio. Foi sem sombra de dúvidas um dos acidentes mais impressionantes da história da Fórmula 1 e uma das mortes mais brutais que aconteceram nas pistas. E é lembrado até hoje como um dos episódios mais negativos da história da categoria. Saindo dos anos 70, nós vamos já para os anos 80. Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1984. O único Grande Prêmio dos Estados Unidos realizado em Dallas. 78 voltas previstas em um circuito muito problemático, montado ao redor do Cotton Bowl, um enorme estádio de beisebol ali de Dallas, no meio do infernal verão norte-americano. 36 graus na sombra e quase 70 graus a temperatura de pista. O inglês Nigel Mansell da Lotus, que tinha conquistado a sua primeira pole position da história ali, liderou a prova por várias voltas. O francês Alain Prost da McLaren também conseguiu liderar por uma parte, mas o que chamava muito a atenção era a quantidade de carros que ia parando no decorrer da prova. Não dava pra entender quem sofria mais com aquele calor, se eram os carros ou se eram os pilotos. No final, quem acabou vencendo foi o finlandês Keke Rosberg com a Williams, e que pilotou com um capacete refrigerado a água para conseguir suportar o calor da prova. Prova encerrada por tempo, fechando as 2 horas máximas de duração do evento, muito longe de chegar a 78 voltas previstas. Só que a cena que ficou mais marcada na história da Fórmula 1, ali de Dallas, 1984, foi do Mansell empurrando a Lotus ali na reta do circuito, tentando cruzar a linha de chegada ao final da prova. O carro apagou e o Mansell tentou empurrar para cruzar a linha de chegada e ter o resultado contabilizado. Só que o inglês acaba desmaiando e caindo sobre o carro e na lateral da pista. Uma cena impressionante e que ficou marcada como uma das mais icônicas da história da categoria. De 84 nós vamos para 86. Grande Prêmio dos Estados Unidos realizado nas ruas de Detroit. Vitória espetacular do brasileiro Ayrton Senna com a Lotus e a primeira vez que o brasileiro impunha a bandeira do Brasil de dentro do carro. Após cruzar a linha de chegada, enquanto Senna ia fazendo a volta de desaceleração e comemorando a vitória, ele visualiza uma pessoa na beira da pista com a bandeira do Brasil acenando para ele. Aí ele encosta o carro, chama a pessoa, pede a bandeira, levanta a bandeira em punho e sai comemorando a vitória com a bandeira do Brasil erguida. Como eu já falei várias vezes em episódios aqui do canal, foi um ato que o Senna fez para provocar os mecânicos da Renault que trabalhavam na Lotus, que tinham provocado o Senna pra caramba no dia anterior à corrida, no sábado, quando a seleção francesa elimina a seleção brasileira da Copa do Mundo de 86. Esse ato bem particular do Senna ali com os mecânicos acabou virando destaque na imprensa na época e depois virou símbolo das vitórias do Ayrton Senna e da conquista dos títulos mundiais. Ato que é lembrado até hoje com muita emoção por todos os torcedores do brasileiro. De 86 nós vamos pro ano seguinte, 1987, Grande Prêmio dos Estados Unidos, mais uma vez nas ruas de Detroit. Mais uma vitória espetacular do brasileiro Ayrton Senna, fazendo uma corrida muito boa com a Lotus. Mas o grande destaque dessa corrida fica pro outro brasileiro, Nelson Piquet, correndo pela Williams. O Piquet larga ali na frente do pelotão no início da prova, porém na segunda volta ele tem um pneu furado. Ele precisa ir pros boxes e fazer essa troca de pneu. Com essa parada não programada, ainda no início da prova, o Piquet cai lá para as últimas posições da corrida. Cai lá para 23º, 24º. E a partir daí o Piquet vai fazendo uma escalada sensacional, ultrapassando todo mundo na pista e buscando posições volta a volta. Na minha opinião, essa foi uma das melhores corridas do Piquet na Fórmula 1 e acaba derrubando a tese de quem diz que o Piquet não sabia correr em circuito de rua. Ele podia não gostar, mas saber correr, ele sabia. O Piquet faz essa escalada impressionante no pelotão e acaba chegando ao final da prova na segunda posição, somente atrás do brasileiro Ayrton Senna. Foi uma dobradinha brasileira ali em Detroit, nos Estados Unidos, 1987, uma das principais da história dos dois brasileiros na Fórmula 1. De 1987 nós vamos para 1990, prova de abertura da temporada, no circuito de rua de Phoenix, onde nós tivemos um duelo improvável na pista, na busca pela liderança da prova, mas sem sombra de dúvidas um dos duelos mais bonitos que nós tivemos ali na virada de década. Ayrton Senna correndo com a McLaren, tentando tomar a liderança da prova, do novato francês Jean Alesi correndo pela Tyrrell. Foi uma disputa muito boa na pista, com os dois batendo roda, brigando por posição, o Senna conseguindo fazer a ultrapassagem em cima do Alesi e tomando o troco do Alesi na sequência, depois conseguindo passar de novo e o Alesi tentando retomar a posição de tudo que era jeito. Foi uma briga sensacional, sem sombra de dúvidas, que ficou marcada na história da Fórmula 1 e deixou para todo mundo ali a certeza de que aquele novato francês dava ali os primeiros passos para tornar-se um grande campeão da categoria. Mas
a história acabou não sendo bem assim. E de 1990 nós pulamos para 1991. Mais uma vez, abertura da temporada nas ruas de Phoenix, onde nós tivemos uma performance impressionante dos brasileiros. Ayrton Senna com a McLaren liderando a prova, sem muitos percalços, conseguindo se impor perante as Williams, que já vinham forte ali naquele início de temporada, mas um grande destaque também para o Nelson Piquet e para o Roberto Pupo Moreno, a dupla brasileira da Benetton, ali de 1991. O Piquet e o Moreno fizeram uma corrida muito boa, sempre andando juntos na pista e sempre ficando dentro da zona de pontuação e escalando o pelotão conforme os pilotos da frente iam tendo problemas. Até que em certo momento da prova, já na segunda parte da corrida, o Senna era o primeiro, com o Ricardo Patrese da Williams em segundo, o Piquet em terceiro e o Roberto Pupo Moreno em quarto. E aí o Ricardo Patrese roda na pista e nós nos encaminhávamos ali naquele momento para ter 3 brasileiros nas 3 primeiras posições da corrida, coisa que nunca tinha acontecido na história da Fórmula 1. E foi uma pena quando nós vimos o Roberto Pupo Moreno não conseguindo desviar do Ricardo Patrese e atingindo em cheio a Williams do italiano que estava atravessada na pista. O Piquet conseguiu tirar um fino e passou, por muito pouco, mas o Moreno não conseguiu, acabou atingindo a Williams do Patrese e por alguns instantes até foi o terceiro colocado da corrida, pois ele bate no Patrese e passa pela Williams, mas já encosta logo à frente com o carro todo avariado. Mas podemos dizer que por alguns segundos, até o Jean Alesi com a Ferrari passar pelo carro do Moreno, que estava encostado na beira da pista, nós tivemos ali em Phoenix, 1991, 3 brasileiros nas 3 primeiras posições em uma corrida. De 1991 nós pulamos para 2002, Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis, e a única vitória do Rubens Barrichello em Grandes Prêmios dos Estados Unidos, mas em uma circunstância que muitos de nós não gostaria de ter visto. O alemão Michael Schumacher da Ferrari liderava a prova até os metros finais. O Schumacher já tinha sido campeão mundial ainda no Grande Prêmio da França, ali em 2002, 4 provas antes do Grande Prêmio dos Estados Unidos. E aí nos metros finais da prova, o Schumacher acaba deixando o Barrichello passar e vencer a corrida. Inclusive ficou registrada ali uma das menores diferenças do primeiro colocado para o segundo, cruzando a linha de chegada. Foram apenas 11 milésimos de segundo a diferença do Rubinho para o Schumacher. Para quem acompanhou a temporada de 2002 na época, ou para quem buscou a história, já sabe que o Barrichello entregou uma vitória em cima da linha de chegada para o Schumacher no Grande Prêmio da Áustria de 2002. E essa vitória ali em Indianápolis, o Schumacher acabou entregando para o Rubinho como forma de agradecer, de retribuir aquela vitória que o Rubinho tinha entregado para ele. Mas eu sou daqueles que pensa que um erro não justifica o outro. Se já tinha sido ridícula aquela situação na Áustria, essa nos Estados Unidos foi ridícula também. Ficou marcada na história, mas pelo menos na minha opinião, não foi de forma positiva. E para encerrar esse nosso top 10 de hoje, dos principais grandes prêmios dos Estados Unidos da história, nós precisamos citar 2005. Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005, em Indianápolis. A prova de Fórmula 1 que teve apenas 6 carros na pista. Sem sombra de dúvidas, um dos episódios mais ridículos da história da Fórmula 1. Tudo começou ainda nos treinos para o Grande Prêmio. Primeiro, o brasileiro Ricardo Zonta acabou sofrendo um acidente após um dos pneus do carro perder pressão. O Zonta, que era piloto de testes da Toyota ali em 2005. Depois disso, Ralf Schumacher, piloto titular da Toyota, sofre um forte acidente exatamente no mesmo local e nas mesmas circunstâncias. Foi identificado ali que as ranhuras que tinham sido feitas no asfalto para o escoamento da água, isso ainda para a disputa das 500 milhas de Indianápolis, estava variando os pneus Michelin que eram utilizados ali na temporada de 2005 e era utilizado pela maior parte das equipes ali naquela temporada. Apenas 3 equipes não utilizavam pneus Michelin: Ferrari, Jordan e Minardi utilizavam Bridgestone. Identificado o problema, a Michelin não teve solução para apresentar, até porque ali na temporada de 2005 não era permitido troca de pneus. Os pneus que os pilotos utilizavam no treino classificatório, eles precisavam utilizar na corrida no domingo e não podia fazer troca. Os pitstops eram permitidos ali naquela temporada apenas para reabastecimento. A FIA não encontrou uma solução decente para que pudesse garantir a segurança dos pilotos. As equipes não conseguiram entrar num consenso, não conseguiram entrar num acordo para realizar o evento de uma forma que fosse mais segura, ou de repente até para cancelar o evento. Moral da história, no domingo, na hora da corrida, todos os carros alinham no grid, saem para a volta de apresentação, mas ao final da volta de apresentação, os carros com pneu Michelin recolhem aos boxes e abandonam a prova. Apenas 6 carros alinham no grid. As 2 Ferrari, as 2 Jordan e as 2 Minardi. Na frente de 130 mil espectadores que ecoaram uma das maiores vaias da história do automobilismo mundial. Vitória do alemão
alemão Michael Schumacher da Ferrari, em uma corrida que praticamente nem existiu, mas que acabou tendo até safety car, por conta das latas que o público começou a arremessar na pista, em forma de protesto. Sem sombra de dúvidas, uma das maiores vergonhas da história da Fórmula 1. Eu deixo aqui uma menção honrosa, pessoal, para dois grandes prêmios que não foram grandes prêmios dos Estados Unidos, mas que foram realizados em solo americano. O Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1980, realizado em Long Beach, onde nós tivemos a primeira vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1, correndo pela Brabham, e o último pódio do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. O Piquet cruza a linha de chegada na primeira posição e o Emerson Fittipaldi cruza em terceiro, onde é considerada para nós brasileiros uma passagem de bastão de uma geração para outra dentro da Fórmula 1. E cito aqui também o Grande Prêmio de Las Vegas de 1981, realizado num circuito montado no estacionamento do Caesars Palace, onde o brasileiro Nelson Piquet conquista ali o seu primeiro título mundial da carreira, correndo pela Brabham, cruzando a linha de chegada no 5º lugar. Sem sombra de dúvidas, uma das provas mais importantes da história para o automobilismo brasileiro. E fechamos por aqui, pessoal. Deixem aí nos comentários mais fatos e curiosidades sobre esses grandes prêmios dos Estados Unidos que eu trouxe aqui hoje e que eu não citei aqui no episódio, e continuem citando aí outros grandes prêmios dos Estados Unidos que tiveram muita importância para a história da Fórmula 1. Valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar um like aí para nós e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo. Até mais.